necessidade de isolamento social imposta pela pandemia do coronavírus trará impactos inegáveis na economia mundial. E sobre esse assunto que o TV Câmara entrevista hoje, recebe o professor doutor Edson Trajano, economista, que vai dar esclarecimentos e orientações importantes para a nossa população de Taubaté. Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui nos nossos estúdios. Obrigado pelo convite nessa situação extremamente grave, não só que o país está enfrentando como o mundo. É sempre importante essa prestação de serviço feita aqui para a TV Câmara e é uma oportunidade de conversar com a população, principalmente da cidade de Taubaté, a respeito dessa grave crise que nós estamos passando. Como a gente ia conversando aí antes de começar a gravação, a saúde pública é a prioridade agora em relação à economia, né? Então, isso é interessante destacar. Toda vez nós falamos da importância do crescimento da atividade econômica, que restringir isso provoca crise, mas eu tenho que pensar que, nesse momento, a prioridade é conter o avanço dessa doença no Brasil, o Covid-19. O distanciamento social é necessário, mas nós sabemos que isso vai provocar um impacto nas atividades econômicas. Mas entre política de saúde pública e política de crescimento das atividades econômicas hoje, a prioridade, não há dúvida, que é a política de saúde pública. Então, só pensando, o governador de São Paulo recomendou o fechamento dos shoppings na região metropolitana. É claro que o fechamento dos shoppings vai provocar uma redução das vendas, as vendas já caíram bastante, vai provocar uma situação de renda menor para os trabalhadores dos shoppings, também das empresas, ou seja, tem um impacto econômico bastante significativo. Mas nós temos que pagar o preço desse impacto econômico em um cenário onde há um problema de saúde que pode ser muito mais gigantesco. Se não cuidado, isso geraria uma crise também econômica muito mais acentuada no médio e longo prazo no país. A cuidar da vida das pessoas é a prioridade nesse momento. Sim, uma das implicações práticas que estão mais em evidência em relação a essa pandemia é a preocupação das pessoas se vai faltar alimento em casa, se vai faltar, né, se a despensa vai ficar vazia. E a gente está vendo aí muita gente correndo no supermercado, lotando os carrinhos de compra para ficar em casa isolado. Isso pode gerar pode gerar consequências para outras pessoas que vão ficar sem esses suprimentos. Como fazer esse equilíbrio nesse momento? Existe uma orientação de quanto tempo estocar para quanto tempo, enfim, para que não falte para todo mundo, para que tenha para todo mundo? Então, excelente pergunta, Fernanda. Nós estamos numa situação aqui que muitos vídeos têm chegado, principalmente da crise que aconteceu na China, ou seja, quando você tem o epicentro do problema na China, os supermercados, muitos reduziram muito a oferta de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica. Mas no caso da China, principalmente no segmento de alimentos, a China é um grande importador de alimentos do mundo. E o comércio internacional ficou muito parado nesse processo. As relações econômicas globais, elas estão ou paradas ou funcionando muito lentamente nesse momento. Então, se pega um vídeo do caso chinês e tenta reportar essa situação no caso brasileiro. A realidade brasileira, ela é muito distinta da realidade chinesa. Enquanto a China importa alimentos, o Brasil é o maior exportador do mundo, por exemplo, de carne bovina. Um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Então, ou seja, nós temos uma grande oferta de alimentos no Brasil. Nós não dependemos de outros lugares do mundo para produzir alimento. Pelo contrário, o mundo é que depende de nós, inclusive os chineses, que eram os grandes importadores. Está aí a situação da carne bovina no final do ano, que os chineses, faltou carne na China, nós vendemos mais para a China, e isso provocou um aumento de preços no Brasil naquele momento. Então, ou seja, aquela situação de falta de alimentos nos supermercados chineses, ela não estará presente no Brasil. Só que se os consumidores brasileiros todos resolverem comprar, fazer estoque para 3, 4 meses em suas casas, qual o resultado? Temporariamente pode ocorrer essa falta, e inclusive alguns espertinhos podem elevar os preços desses produtos.
Sim. Então, é interessante. Inclusive, parece que já está acontecendo Isso, em né? alguns segmentos, por exemplo, você pega limpeza, o álcool gel está faltando. Então, o que alguns espertinhos, ou tentando dar uma desperta nesse processo, aumentando o preço do produto. E cabe, é claro, o Estado fazer uma fiscalização dura e punir esses criminosos nessa situação. Então, ou seja, é uma situação que, claro, eu preciso fazer um estoque, eu tenho uma residência que tem mais idosos em casa, e eu não quero sair muitas vezes de casa, vou lá, faço uma compra para 15 dias, depois uma das pessoas pode voltar ao supermercado, comprar, principalmente segmento de hortifruti, de carne, Sim, que são não os dá mais para fazer perecíveis, perecíveis, então não fazer esse estoque. Ou seja, não vamos pensar que os mercados vão ficar fechados, que isso não vai acontecer no Brasil. A produção agrícola continua a todo vapor, inclusive vamos ter uma das maiores safras da nossa história. A produção de carne está aí, os frigoríficos estão funcionando, então não vai faltar produto. Não vamos fazer estoque para 3, 4 meses, porque isso geraria um grande problema econômico, inclusive com o aumento dos preços dos produtos. A gente vê grandes empresários, vê pequenos empreendedores preocupados e com razão com essa estagnação, com esse baixo faturamento, que vai ser consequência inevitável, né, dessa pandemia. O governo já está intervindo. Serão feitas políticas econômicas, vai ter uma política econômica específica do governo para amparar esses comerciantes, empresários, pequenos empreendedores? Então, de um modo geral, acho que o primeiro ponto que nós temos que pensar é que os sinais feitos pelo governo, principalmente na esfera federal, ainda são muito difusos. Ou seja, num primeiro momento, nós tivemos uma dificuldade de reconhecer isso como uma crise, de fato, uma crise de saúde pública e, consequentemente, uma crise econômica. Então, ocorreu, num primeiro momento, até na semana passada, tinha muitas falas de confronto entre a ideia do ministro da Fazenda e a ideia do ministro da Saúde. Enquanto o ministro da Saúde falava para todo mundo ficar em casa, o ministro da Fazenda soltou uma declaração, por exemplo, se todos ficarem em casa, o Brasil quebra. Então, nós temos que manter ativo algumas atividades. Mas essa semana parece que a situação vamos ter que ficar mais tempo em casa, inclusive o Ministério da Economia, entendendo que é importante nesse momento. E aí, quais as ações que serão feitas pelo governo para o enfrentamento dessa crise? Algumas foram anunciadas, mas essas ações, ao meu ver, ainda são bastante tímidas nesse processo. Por exemplo, a antecipação do 13º dos aposentados, uma parte em abril e a outra em maio. Isso é positivo, não há dúvida que é importante, principalmente os mais vulneráveis, que não têm renda nesse momento. Muitos aposentados tinham aposentadoria e trabalhavam, agora não pode trabalhar. De qualquer jeito, o Estado precisa pagar essa conta, então antecipar. Ampliar o número de beneficiados do Bolsa Família. Isso já era para ter sido feito antes mesmo da crise. Porque se há um problema social e esse problema estava presente no Brasil, não tem sentido cortar o número de beneficiados do Bolsa Família se a economia brasileira ainda enfrentava muitas dificuldades e havia uma pobreza extrema e cada vez mais crescente. Então, agora sim, o governo já anunciou que vai aumentar o número de beneficiados do Bolsa Família nesse processo. Isso ajuda a conter a crise. Trabalhar com os autônomos, ainda não há clareza qual é a política, mas muitos autônomos já começaram a perder renda. Então, esse também é um desafio nessa história. Eu tenho que ter um suporte a essas pessoas que têm renda variável, ou seja, eu trabalho quando tem movimento. Eu pego um motorista de aplicativo. Se a cidade está parada, qual o resultado? O número de corridas vai cair. Aquele sujeito que trabalha com um carrinho de lanche, se a cidade está parada, não tem eventos, não vai vender. Então, precisa ter alguma ação nesse sentido, tem alguma sinalização ainda bastante tímida nisso. E a grande questão, na realidade, isso podemos até conversar mais longamente, é a proposta que foi apresentada ontem de redução temporariamente nos salários daqueles com carteira assinada. Você falou que a gente pode conversar mais longamente sobre esse assunto e até é oportuna essa pausa, que a gente está terminando o primeiro bloco, e no próximo bloco a gente volta, então, para esmiuçar
detalhar essa medida do governo para combater a crise econômica diante da pandemia do coronavírus. Você que está em casa, aguarda um pouquinho, não sai daí que a gente já volta para continuar esse bate-papo com o economista, doutor Edson Trajano.